Sistema Negro, hein? Sistema Negro tem a rima e o poder de fazer você entender. Sistema Negro, velho, tem a rima e o poder de fazer você entender. 6 letras eu vou contar, 4 pretos com o poder de rimar. Nunca vi coisa mais bela, rap nacional, coisa e tal, som de periferia, favela. Malandro, música de desesperado. Fião, Isidal mandando em 94 esse som pesado, som consciente do Sistema Negro. Todas as camadas das chamadas capitais, mas na minha área tem amplitude de nível. Apesar de você, otário, achar isso impossível. Interior paulista, Campinas, pra ser mais claro. Fião, Sistema Negro na parada, quase 1 minuto aí de vídeo, mas merece pra você assistir Sistema Negro um pouco aí, se você não conhece, irmão. E é o seguinte, fião, vamos terminar aqui nessa madruga desgraçada aqui. Vamos terminar com a questão da China na pós-revolução chinesa, filho. 1949. Então Mao Tse Tung, ele assume a China, o PCC, o Partido Comunista Chinês, assume a China. E a China terá grandes mudanças. A China, segundo Mao Tse Tung, a China teria que ser grande. Comete muitos erros, é claro. Mas já em 1950 a China chega no Tibete e fala: anexamos vocês. Então a anexação do Tibete foi feita em 1950. E a China transforma-se num país com potencial de mais ou menos quase 800 milhões de habitantes. 700 milhões, eu acho, na época tinha. Bom, o que acontece? Mao Tse Tung vai mudar, então acontece a instituição do socialismo. E aí, lembrando a vocês o seguinte: o socialismo que foi instituído na China e na Rússia, em qualquer país, foi chamado socialismo real, socialismo personalista, tá? E nenhum país foi comunista. Então, se você vê os camaradas falando em rede social comunismo, conceitualmente está errado. E se você colocar no vestibular, você vai tomar um 0 pesado, tá ligado? Então, cuidado com isso. Então, voltando aqui, Mao Tse Tung, ele assume essa parada da China, se encontra e anexa o Tibete. E vai retirar dos monges do Tibete, meu amigo, as propriedades que eles eram donos lá, aquela coisa toda, né? E aí, em 53, já na sequência, Mao Tse Tung vai criar as comunas populares, que ele dizia que era a base da China. Eram unidades agrárias que deveriam ser autossuficientes e produzir para as grandes cidades, coisa que acabou não acontecendo. Tanto é que essas comunas populares, na década de 1980, elas foram minguando até acabar. Hoje, muitas vezes você tem a propriedade agrícola privada na China. Mas voltando aqui, em 53, então, a criação das comunas populares. E o que acontece? Em 1956 acontece na União Soviética. A União Soviética, algo que eu já falei para vocês, acho que em algum lugar do passado, o seguinte, que teve o processo de desestalinização. É só você assistir Era Khrushchev no nosso canal que você vai ver isso aí. Os crimes de Stalin vieram à tona. E Mao Tse Tung, ele tinha um governo também personalista, baseado na sua figura singular, aquela coisa toda, né, o pai de todos. Ele foi chamado de grande timoneiro, é chamado de grande timoneiro porque ele tinha conduzido em 34 90 mil homens na Grande Marcha. Então ele era considerado um ícone, era um mito, uma lenda. E aí Mao Tse Tung começa a ficar com um pé atrás com a União Soviética. Tanto é que em 1956, Mao Tse Tung lança a campanha chamada Campanha das 100 Flores. Alguns colocam Desabrochar das 100 Flores, outros colocam Campanha das 1000 Flores. Não vai mudar nada. Na realidade, Mao, ele chega e ele abre para que se façam críticas, né? As críticas ao Partido Comunista em si, para saber o que o pessoal achava. Na realidade, o que o Mao queria? Queria saber quem eram os indivíduos que comandavam, que eram formadores de opinião, que estavam contrários a Mao Tse Tung. Aí depois o que Mao Tse Tung fez? Prendeu todo mundo, filho. Já é. Então você, cuidado quando tiver numa empresa que pedirem para você dar aquelas opiniões legais, filhão. Cuidado com isso. E aí depois Mao Tse Tung, ele vai começando o rompimento aos poucos com a União Soviética. Aí em 58 ele começa a mandar os soviéticos embora
da China. Em 58 ele vai lançar o chamado Grande Salto para Frente, que foi uma tentativa frustrada de industrialização. A China não tinha, porque a União Soviética manteve por muito tempo técnicos e militares para fazer com que a China crescesse. E Mao Tse Tung, desconfiado que ali poderiam fazer um golpe, ele, já tinham feito o processo de desestalinização na União Soviética, ele vai mandando embora o pessoal. Até que em 59 há rompimento total de relações, em 60 vai ter o total rompimento de relações com a União Soviética. Então o Mao Tse Tung lança a campanha, como eu falei para vocês, do Grande Salto para Frente, que era a tentativa frustrada de industrialização. Gerou um êxodo rural muito grande, uma diminuição de produção agrícola, que levou a China durante 3 anos, de 58 a 61, a grande fome chinesa. Mao Tse Tung foi afastado dos assuntos internos chineses. Quem o afasta? Deng Xiaoping. Repare o nome, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping afasta. Mao Tse Tung só pode falar sobre assuntos exteriores, mas não internos mais. Mas ele continua escrevendo e a letra dele, quando eu falo a letra, mano, a palavra dele era forte. E ele começa a questionar tudo, a fome, tudo isso, dizendo que a China tinha novamente abaixado, entre aspas, a cabeça para o Ocidente, e que tudo aquilo que acontecia na China é porque os chineses não ficavam dentro do seu processo de volta à cultura chinesa. E aí Mao Tse Tung vai insuflando cada vez mais o povo chinês contra as autoridades da China ali, e vai lançar a chamada Revolução Socialista Cultural Proletária, Revolução Socialista Proletária Cultural, ou Revolução Cultural Chinesa, filho. Mao Tse Tung então assume o poder com um poder total na China, filhão. E aí Deng Xiaoping pegou o celular, ligou para mim e falou: o que eu vou fazer agora? E eu repeti o que eu falei para Chiang Kai-shek: filho, vocês inventaram a pipa, dá linha nela e se manda, vai pra França, que você já morou na França. Deng Xiaoping, dá linha na pipa e vai pra França, né? Porque Mao queria a cabeça do Deng Xiaoping. E aí é o seguinte, Mao Tse Tung, com a Revolução Cultural Chinesa, acontece o isolacionismo chinês do mundo. A China se isola. E aí, primeiro, ela vai fazer perseguições aos intelectuais, né, aos artistas. Se você tivesse, por exemplo, livros ocidentais, obras de arte ocidental, filhão, os caras pegavam lá, rasgavam, quebravam, e você saía com um tabuleta assim, né, igual essa camisa lindona que foi feita aqui, como eu falei no vídeo aí, ó, foi feita por esse professor malévolo, João Vicente Scremin. Esse homem tem bom gosto demais. Então é o seguinte, então eles levavam a tabuleta lá, né, a tabuleta lá com traidor da pátria, e levavam ovo choco, tomate podre e o diabo a quatro, tá? Entendeu? E aí, filhão, o Mao Tse Tung vai começar a controlar com mãos de ferro cada vez maior o Partido Comunista Chinês. Vai fazer perseguições, persegue, como eu falei, classe artística, persegue políticos. Deng Xiaoping foge. Espere nesse nome Deng Xiaoping, que eu vou falar daqui a pouco dele. E Mao Tse Tung então vai criar a famosa e famigerada Guarda Vermelha, ou chamada Meninos de Mao. Os meninos começaram a ser X9, velhão. Começaram a caguetar tudo. Chega no moleque, no adolescente, e fala: olha, fala o que seu pai e sua mãe tá falando mal do governo. E aí, rapaziada, chegava: ó, honorável, é o seguinte, meu pai e minha mãe falavam que na época do Puyi era melhor, na época do Chiang Kai-shek era melhor, e aí foi preso um monte. Tem um filme chamado A Justiça Vermelha, já falei isso em um vídeo, assistam, não é? Muitas jovens, eles entregaram pais e mães aí para o governo autoritário de Mao. E aí o que acontece, filhão? Ah, filhão, a guarda vermelha, os meninos de Mao, aquela estrelona vermelha lá, começaram a crescer. Então Mao, em 70 ou 71, mandou eliminar vários elementos da Guarda Vermelha. Isso aí está aí. E Mao Tse Tung então isola a China nessa época, que foi uma época realmente brutal. Teve fome na Revolução Cultural, etc e tal. Dizem até que houve canibalismo. E é o seguinte, filhão, o que acontece? O que acontece, filhão, é que, pô, na parada, na sequência, Mao Tse Tung, ele não era bobo. E eu falei, aí ele ligou pra mim e perguntou: o que eu devo fazer, mano? Eu falei assim: ah, fiel, é o seguinte, já dizia Jesus na Galileia, malandro que é malandro não bobeia. Então é o seguinte, fião, faz aliança com os Estados Unidos. E tem aquele filme famoso, Forrest Gump, onde o cara lá tá jogando ping-pong não, tênis de mesa, que se eu falar ping-pong aqui os caras me matam. Então já vai jogar tênis de mesa com o chinês lá,
Mao Tse Tung então vai fazer acordo com os Estados Unidos, e isso vai ser interessante da Guerra Fria, e divide o socialismo entre o socialismo soviético e chinês, porque a China sempre temeu a União Soviética, sempre. A China, até hoje a China teme a Rússia. Isso é ponto pacífico, filhão. O que acontece? Mao Tse Tung faz acordo com os Estados Unidos e faz um acordo interessante. Quando foi em 49 que a ONU aceitou Taiwan, ou 50, que a ONU aceitou Taiwan como país, a China se retirou da ONU. Então o acordo foi feito. A China retornaria à ONU em 1971 ou 71, mas Taiwan teria que ser expulsa. Mas Taiwan foi expulsa, mas ao mesmo tempo ficou aliada dos Estados Unidos. Foi em 2005, 2006, a China tentou invadir Taiwan lá com armamento. Os americanos colocaram um porta-aviões nuclear voltado para a China, e a China, ó, deu linha na pipa de novo, voltou, porque não é trouxa, né, mano? Então aí Mao Tse Tung cria isso. E aí Mao Tse Tung liga pra mim de novo e fala assim: aí, mano, é o seguinte, filho, o que eu faço? Eu quero fazer essa China crescer. Eu tô aliando com os Estados Unidos. Tem até a foto de Richard Nixon e Henry Kissinger. Richard Nixon e Henry Kissinger pelos Estados Unidos. Henry Kissinger foi secretário de Estado, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, se não me falha a memória por causa disso. E Chun Enlai, que era primeiro-ministro da chinês, e Mao Tse Tung. São os 4 nomes que nós temos: Chun Enlai, Mao Tse Tung, Henry Kissinger e Richard Nixon. O mesmo do Watergate. E aí Mao Tse Tung começa a crescer e liga pra mim e fala assim: o que eu devo fazer pra fazer a China crescer? Eu falei: ó, filhão, o negócio é o seguinte, esquece as paradas e chama Deng Xiaoping. E Mao Tse Tung chama Deng Xiaoping. Em 75 volta o velho Deng. E eu falei pro Deng: ó, mano, agora a bola é com você, filho. Vai e toca de trivela. Deng Xiaoping chega no governo, e ele e Mao Tse Tung, Deng Xiaoping foi o grande cabeça. Ele fala das 4 modernizações: a modernização nas Forças Armadas, a modernização na ciência e tecnologia, a modernização na indústria e a modernização na agricultura, para tornar a China um gigante. E aí Mao Tse Tung morre em 76, morte morrida. Abrindo um parênteses, cara, eu sei que tá longo, vai ficar longo, porque eu não vou fazer outro vídeo, tô cansado pra cacete, pô. Você sabe o Maestro? Ah, você não conhece o Maestro? O Maestro é o Hulk no futuro. O Maestro, a personalidade do Maestro, que é o Hulk no futuro, é baseado em Mao Tse Tung. Então, se você puder ler o gibi, você vai ver. Mao Tse Tung ele se autodenominava o Grande Tigre. Tem até um livro escrito. Se você fala de pedofilia hoje, ele tinha várias moças que moravam junto com ele lá, onde ele andava sempre nu. Essa era uma grande realidade. Não tomava banho, porque ele dizia que banho ele era limpo, não escovava dente, era uma coisa legal. Não vou entrar nesse mérito aqui. Compre os livros e leia. Então acontece que Deng Xiaoping faz as 4 modernizações, né? Como eu falei para vocês, já Força Armada, Ciência e Tecnologia, Indústria e Agricultura. Mao Tse Tung morre em 76, e aí vai haver uma disputa do poder pela Camarilha dos 4. Essa Camarilha dos 4, pelo amor de Deus, não me coloca em prova gangue e nem bando. Camarilha é uma coisa mais, né, uma coisa mais portentosa. É bando, gangue dos 4. Esses 4 indivíduos queriam a volta, e liderados pela mulher de Mao Tse Tung, queriam a volta como estava na época da Revolução Cultural. E aí foram vencidos por Deng Xiaoping, foram presos, tá? E aí Deng Xiaoping assume, e aí ele fala, quando Deng Xiaoping assume em 1980, mesmo o governo, ele fala a famosa frase: não importa a cor do gato, mas que ele cace ratos. Em outras palavras, não importa os princípios que a China utilize, mas que ela cresça. Por isso que foram criadas as zonas econômicas especiais, e isso tem outros vídeos pequenos no nosso canal. Eu sei que foi longo, mas necessário, para terminarmos isso aqui, para que você, se você não conseguir me ouvir 15 minutos, filhão, fica difícil. E aí, ó, menos otários, ali a resposta da droga, que demais. Ele faça um caracol de batidas pesados, rap na veia, um baque. Já dizia que demais. Fião, tamo junto. Salve ao Sistema Negro de novo. Tamo junto, já Elvis. E acabou.